pergunta recorrente de qual seria a fórmula ideal, a fórmula adequada para uma recuperação judicial chegar a um bom termo. E a resposta, infelizmente, que nós teríamos é o seguinte: não existe a fórmula matemática perfeita. Nós não estamos diante de uma ciência exata. Na verdade, o que é essencial é a conjugação, no nosso entender, de dois fatores. A análise correta no sentido da viabilidade desse negócio, a viabilidade dessa empresa. E outro ponto fundamental, no nosso entender, é o momento oportuno para se pedir a recuperação judicial. Quando eu falo em negócio, na atividade dessa empresa, o que eu quero destacar é que, evidentemente, o avanço tecnológico, o avanço da sociedade, as mudanças sociais fazem com que muitas vezes uma empresa ou ela reinventa o seu negócio ou essa empresa está destinada ao fracasso. O negócio acabou. Um fabricante de capa de CD. Evidentemente, a recuperação judicial muito provavelmente não é a solução do problema dele, simplesmente porque ele tem que, na verdade, reinventar o seu negócio. Do outro lado, o time. É muito comum nós encontrarmos notícias no seguinte sentido: mas como a empresa X entrou em recuperação judicial, se ela não tem nenhum protesto, se ela não está sofrendo nenhum tipo de execução. Isso parece soar estranho para o público em geral, mas eu costumo dizer, esse é o momento talvez perfeito para entrar com a recuperação, porque essa empresa, ela anteviu o problema, e o problema básico é a eventual crise de liquidez. Se a empresa já está sendo alvo de inúmeras execuções, protestos, significa dizer que ela parou de pagar as pessoas faz muito tempo. E, portanto, a crise de liquidez dela já é grave. E, provavelmente, a recuperação judicial, no passado, poderia ser a solução do problema dela. Mas, quiçá, nesse momento, já é tarde demais. Então, o empresário se conscientizar que ele está em crise e que um dos caminhos para a solução do seu problema é a recuperação judicial no momento oportuno, é essencial. Doutor Lasco, como é possível tornar o processo da recuperação judicial mais eficiente? A lei falimentar, a lei recuperacional brasileira, ela vem sendo modernizada, seja por alterações legislativas, seja pela construção jurisprudencial. No nosso entender, a lei, bem aplicada, ela é eficaz. O que é fundamental, no nosso entender, é que, por se tratar de um processo coletivo, haja uma absoluta transparência de todo o processo e um evidente rigor na fiscalização dos atos dessa empresa. Se nós tivermos a conjugação desses fatores, transparência e rigor, eu tenho certeza que a grande parte das recuperações judiciais das empresas viáveis, das empresas que entrarem em recuperação judicial no momento oportuno, seja a chave do sucesso de uma recuperação judicial. Doutor Oreste, o que pode impedir, o que seria o impedimento para uma empresa ingressar com um pedido de recuperação judicial? Eu traria essa questão da inviabilidade ou da impossibilidade da empresa pedir recuperação judicial em dois patamares diferentes. Um é da própria situação dessa empresa, do ponto de vista seja econômico, seja formal, de legalidade da sua atividade, situação regular da sua atividade. Muitas empresas não podem pedir recuperação judicial por uma razão simples, ou porque ela não tem a documentação adequada e não há tempo hábil dela providenciar essa documentação, ou muitas vezes porque a crise da empresa já é tão grave que ela se tornou irreversível.
E nesse caso, o caminho natural não é a recuperação, mas sim o falimentar. Mas nós também não podemos esquecer que a lei proíbe que determinadas empresas entrem em recuperação judicial. Não são todas as pessoas jurídicas que podem fazê-lo. Existem pessoas jurídicas que a lei expressamente excluiu esse benefício das mesmas. Portanto, essas ficam de fora. Há, na nossa opinião, uma tendência do sistema no sentido de que essas empresas possam pedir recuperação judicial. Mas isso eu diria que é um longo passo ainda a ser dado. O exemplo mais categórico de amplo debate hoje em dia são aquelas associações que, embora por força de lei não exerçam, de fato exercem uma atividade empresarial, que há todo um debate jurisprudencial em torno do cabimento ou não dessa recuperação judicial.